Pergunta: o que você precisa saber sobre o espectro autista? A palavra autismo tem sido usada mais frequentemente e a ideia do quadro espectral de autismo tem sido divulgada nas escolas, aqui no YouTube também, por exemplo, mas ainda assim existe muita confusão sobre o assunto. Eu tenho visto nos últimos meses algumas pessoas compartilhando as próprias histórias, né, de diagnóstico tardio ou como as suas peculiaridades afastaram os médicos e outros profissionais dos critérios diagnósticos do autismo, né, destacados pelo DSM, porque o autismo é realmente um espectro. Então vamos entender melhor o que significa estar nesse espectro autista. Assim você vai poder guiar o seu próprio processo diagnóstico e, se você for um educador, você vai poder facilitar a vida dos seus alunos, porque com certeza você tem alunos no espectro dentro da sua sala, mesmo que você não saiba disso. Bom, mas o conceito de autismo tem passado por diversas mudanças desde o início do século XX, quando foi observado pela primeira vez. Nessa época, os pesquisadores imaginaram que o autismo fosse um tipo de esquizofrenia. Depois, um médico suíço chamado Eugen Bleuler cunhou o termo autismo porque ele percebeu que as crianças tendiam a manter um alto investimento de energia, né? Manter, em vez de elas explorarem o ambiente, olharem para as pessoas, ele observou que elas preferiam brincar sozinhas, com as próprias mãozinhas, fazendo movimentos repetitivos, centradas nelas mesmas, por isso o termo auto, né, autismo. Aí o termo foi popularizado pelo cientista Leo Kanner na década de 40, e o cientista mais amado desses primórdios dos estudos sobre autismo é o médico Hans Asperger, ou Asperger, a pronúncia depende da região. E até pouco tempo, as pessoas pensavam em autismo clássico, o autismo que foi descrito pelo cientista Kanner, e em síndrome de Asperger, quando se referiam ao autismo de alto funcionamento. Não tinha esse nome na época, né? Mas na década de 80, a cientista Lorna Wing começou a notar as interseções entre esses diagnósticos, né? E perceber que tinha um espectro. E desde então, todos esses pesquisadores, incluindo Asperger, sofrem duras críticas, seja porque eles acabaram induzindo, de certa maneira, uma ideia, uma visão capacitista do autismo, ou porque eles acabaram expandindo demais o espectro, o que pode ter aberto espaço para uma indústria do tratamento dessa epidemia de autismo. E no DSM-5, que foi publicado em 2013, o espectro autista já inclui síndrome de Asperger, síndrome de Rett, por exemplo, e outras condições que não estavam no espectro autista, ou seja, oficialmente o espectro já ficou mais amplo. E apesar de discreto, existe também lá um alerta no DSM sobre a possibilidade da camuflagem dificultar o diagnóstico. Então, sim, existem avanços oficiais, os médicos precisam estar atentos a isso, né? E não oficiais, porque o aumento da representatividade também nos ajuda a identificar as características espectrais do autismo, por exemplo, nas meninas, né? Que tem características diferentes, e é por isso que tantas pessoas têm sido diagnosticadas nos últimos tempos. E quanto mais pessoas tomam consciência do seu próprio autismo, mais a discussão sobre o assunto aumenta, o que pode ser excelente para todo mundo. Principalmente, na minha opinião, se esse debate for educado, civilizado, tranquilo. Só que nem sempre é assim. Um dos pontos que geram fúria em alguns autistas é a classificação entre graus de autismo. Estar no espectro geralmente não é exatamente um problema para eles, mas ser classificado como autista leve, moderado e grave não costuma agradar muita gente, porque dá a impressão de que, por exemplo, a fala é uma habilidade muito mais importante do que outras habilidades. E para muitos autistas, mesmo que a pessoa não fale ou que ela precise de mais suporte nas atividades diárias, na verdade, ela deveria ser vista simplesmente como um autista, singular como qualquer ser humano. É por isso que eu gosto de ouvir os próprios autistas, porque, na verdade, eles é quem são as autoridades nesse assunto. E para deixar vocês atualizados, a comparação mais usada hoje em dia para se falar de espectro autista é a do espectro da luz. Pensando que a luz branca que atravessa um prisma se decompõe, né, em várias cores, basicamente as 7 cores do arco-íris, nós poderíamos dizer que cada autista está numa frequência e, portanto, tem uma cor particular só dele, ou tem uma combinação específica de cores.
E não apenas tem as suas cores particulares, mas os seus tons individualizados, já que cada cor também tem as suas nuances, as suas variações e um degradê infinito. E a comunidade autista se sente muito mais confortável com essa comparação. Eu acho justo, acho linda, porque se toda cor tem o seu valor e nenhuma cor ou tom ou subtom é mais importante do que o outro, essa metáfora deixa menos espaço para estigmas. Então, agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre esse assunto? Você acha que existem autistas mais ou menos autistas do que os outros? Ou você prefere a comparação com a paleta de cores? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, deixa o seu like também se você gostou do vídeo, e se você tiver sugestões para outras conversas, é só dizer também aqui nos comentários. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau!